Pessoal, a gente trouxe um assunto aqui muito legal que as pessoas estão procurando muito e nesse vídeo a gente vai responder algumas coisas. Primeira coisa, o DIU, o dispositivo intrauterino, ele afeta a fertilidade ao longo do tempo, a longo prazo? Usei DIU durante 15 anos, isso afeta a minha fertilidade? Segunda coisa, quanto tempo depois que eu tirar o DIU eu posso engravidar? Então, se você ficar até o final desse vídeo, a gente vai responder essas perguntas e você vai ficar sabendo tudo sobre DIU. Então fica com a gente. Bom, pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o que é o DIU, né? O DIU é um dispositivo intrauterino, ou seja, é um dispositivo que o médico coloca dentro do útero da paciente, que tem uma função principal, que é contracepção ou planejamento familiar, ou seja, a paciente não engravida quando ela coloca o DIU, tá bom? Bom, existem vários tipos de DIU, e quais são eles? Basicamente existe o DIU de prata, o DIU de cobre, existem alguns DIUs que tem uma associação entre prata e cobre, e existem os DIUs hormonais, tá bom? E nesses a gente vai focar um pouquinho melhor e vai falar um pouco sobre algumas novidades sobre este DIU. Então a gente falou o que é o DIU. O DIU é esse dispositivo que através de um procedimento simples, que o médico, ele basicamente, ele mede dentro do útero, né? Tem uma esterometria que a gente chama, a gente mede ali dentro, coloca ali no dispositivo que é para colocar o DIU, e a gente devagarzinho coloca o DIU ali dentro do útero, e esse dispositivo fica. Ele basicamente foi criado com um T, né? Quase todos os DIUs, eles são um T, esses mais modernos, que basicamente é o formato do útero por dentro, né? O útero ele tem um triângulo, ele forma um triângulo invertido, e esse DIU ele entra dentro dos ósseos ali do útero e fica ali preso dentro do útero e fica ali desenvolvendo a função dele, tá? Então esse é o DIU. Como que ele é colocado? Ele pode ser colocado dentro de um consultório médico, né? A paciente, como ela não existe ali grandes inervações na parte do colo do útero, é possível que você retifique um pouquinho através de enchendo a bexiga e você entra com um aparelhinho para colocar o DIU lá dentro. Ou ele pode ser colocado em um hospital para as pacientes que têm algum probleminha no colo, para as pacientes que sentem um pouquinho mais de dor, ou as pacientes que querem olhar o útero ali por dentro antes de ser colocado o DIU. Então, a gente já falou o que é o DIU, para que serve. Basicamente, ele tem algumas funções principais. A principal delas, de longe, é evitar a gravidez. A gente pode usar a função do DIU para tratar algumas coisas. Por exemplo, as pacientes que sangram muito, ou que não querem, ou que querem diminuir o sangramento de alguma forma, é possível você usar os DIUs hormonais para isso, tá? Então, vamos falar dos tipos de DIU e a função basicamente deles. Principalmente a gente tem esses DIUs que tem aí os metais, né, ou a prata, ou o cobre, ou a associação deles, e a gente tem os DIUs hormonais, né, os DIUs que são medicamentosos, tá? Basicamente a diferença entre os dois principais os DIUs que são desses metais, eles basicamente causam ali, inundam a cavidade do útero com esses metais, e isso cria com que o endométrio ali, a parte de dentro do útero, aquela camadinha, não seja receptiva ou receptivo aos embriões que vão chegar ali. Então a gente cria um ambiente hostil com esses metais dentro do útero. Estes DIUs, principalmente, eles não provocam ali, eles não têm um efeito de fazer a paciente parar de menstruar. A paciente continua menstruando normalmente, tá? E isso é uma das coisas que você tem que optar por você usar este tipo de DIU. Uma outra coisa que é importante nesses DIUs de cobre e de prata é que as pacientes que são alérgicas ali ao cobre ou à prata não devem usar esses tipos de DIU, porque você pode ter uma reação dentro do útero, ter cólica ou ter algumas outras complicações. Fechado? Se a paciente também existe um histórico de não poder usar hormônio, porque tem um risco de trombose muito alta, ou algumas outras coisas, você também tende a usar o DIU de cobre ou o DIU de prata ou associação deles. Combinado? Bom, se você quiser usar este outro tipo de DIU, que é o DIU hormonal, você ganha esse benefício adicional de ter o hormônio ali na circulação, e ele provoca
com que o endométrio fique bem mais fino, e grande parte das pacientes, mais de 80% das pacientes, elas param de menstruar, ou elas entram em amenorreia, que a gente chama, ou seja, ela para de menstruar. Isso pode ser um grande benefício para as pacientes que não gostam de menstruar, ou que perdem muito sangue mês a mês, e que você queira esse benefício principal, né? Seja diminuir o sangramento menstrual. Lembrando que essas pacientes, elas de qualquer forma usam um hormônio bem menor. Então, comparando ali o dispositivo de dentro do útero com a liberação de hormônio que ele faz ali, com as pílulas anticoncepcionais via oral, esses DIUs eles liberam uma concentração de hormônio bem menor, combinado? Então a paciente tem menos efeito colateral quando elas estão usando esses tipos de DIU. Algumas outras coisas, as pacientes que têm ali dentro do útero algum tipo de sinéquia ou algum tipo de malformação no útero, alguma parte do útero que não seja tão ideal, essa paciente não vai se beneficiar do uso do DIU, ou não deve ser colocado o DIU nessas pacientes que têm algum tipo de malformação do útero. Combinado? E também existe um outro probleminha, que é a incompetência do colo ali de segurar uma gestação. Normalmente essas pacientes que colocam DIU, elas acabam expulsando o DIU porque o colo fica ali incompetente para segurar o DIU. Fechado? Bom, vamos falar então desses DIUs hormonais. Então a gente coloca o DIU ali dentro da cavidade do útero da paciente, e esse DIU ele começa a liberar uma concentração de hormônio por volta de 20 microgramas de hormônio diariamente em 24 horas. E isso faz com que, basicamente, ele tenha duas funções principais. Então, Luiz, como que funciona o DIU? Basicamente, ele transforma ali o muco do colo do útero da paciente com a ação da progesterona. Então, a progesterona é um hormônio que não deixa a paciente engravidar, que é o levonorgestrel. No caso do DIU, é um levonorgestrel. Então, esse muco ele fica hostil, e o útero também fica com uma cavidade hostil, fazendo com que a paciente não engravide, tá bom? Algumas pessoas acham que tem um efeito mecânico ali, não é o efeito mecânico principal dele, mas sim a parte hormonal faz com que o muco dele seja hostil, e a cavidade do útero seja hostil, tá bom? Bom, a gente só tinha disponível no mercado o Mirena, né? O Mirena é um dispositivo de dentro do útero que tem 52 miligramas ali de hormônio, e ele tem uma duração de 5 anos, tá? Então, esse Mirena fica 5 anos no útero da paciente, liberando hormônio devagarzinho, todos os meses ali, todos os dias e todos os meses, e umas pacientes entram em amenorreia, tá bom? E param de menstruar. Bom, o que a Bayer fez? E aqui uma coisa muito importante, eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse com nenhuma indústria, com nenhuma dessas indústrias farmacêuticas. Basicamente o que eu trago aqui são informações do produto para você discutir com o seu ginecologista para ver qual é a melhor opção de pílula de contracepção ou dos benefícios desses métodos. E basicamente o que a gente traz aqui no canal são qual que é o impacto, que é o finalzinho do nosso vídeo aqui, qual que é o impacto desses dispositivos nas pacientes que querem engravidar. Combinado? Bom, o que a Bayer fez? A Bayer lançou, basicamente ela fez três dispositivos com liberação de hormônio dentro do útero. Esses dispositivos a gente chama de SIL, que são sistemas intrauterinos liberadores de hormônio. Neste caso, o levonorgestrel, que é uma progesterona, e ele lançou no Brasil comercialmente um outro tipo, que é o Cailina. Então basicamente é o mesmo dispositivo. Qual é a diferença? Ele ficou um pouco menor, tá? O DIU de Mirena normalmente ele é um pouco maior, e o Cailina ele é um pouco menor de tamanho, o que abre aqui a possibilidade para duas coisas. Ele é um DIU para as pacientes que nunca engravidaram, porque o útero da paciente que nunca engravidou ele é um pouquinho menor. Então normalmente a gente dá preferência para usar o Cailina, e ele tem uma concentração de hormônio menor do que o Mirena. Então o Mirena tinha 52 e o Cailina a gente sabe que tem 19,5 miligramas. A duração deles é igual, ambos ficam ali 5 anos agindo dentro do útero, e o Cailina ele é um pouco menor, combinado? Para essas pacientes que nunca tiveram filhos, e
para paciente que naturalmente tem uma cavidade uterina um pouquinho menor, né? Mesmo que a paciente tenha tido um filho, pode ser que ela passe ali para uma cavidade um pouco menor. Então, para as pacientes, por exemplo, que usam pílula anticoncepcional por muitos anos e que o útero fica pequenininho, trocar a pílula por um DIU, o Cailina também vai super bem, né? Porque o útero tem uma tendência a ficar um pouco menor e existe uma facilidade muito grande ali dela ter a posição do útero do DIU na cavidade do útero bem adequada, né? Já que essa paciente tem um útero bem menor. Primeira informação importante, então, respondendo as duas perguntas iniciais que a gente tinha aqui. Quanto tempo eu estou usando o DIU? Meu DIU tem 5 anos de duração e eu quero engravidar no 3º ano. O que eu devo fazer? E quanto tempo depois que eu tirar o DIU eu preciso me preocupar? Ou quanto tempo depois que eu tirar o DIU eu posso engravidar, tá? Vamos lá, é importante. Normalmente quando você tira o DIU, no mês seguinte que você tem uma menstruação normal, você já pode engravidar. Não tem problema nenhum engravidar logo em seguida. Algumas pacientes passam 2 ou 3 ou 4 meses até o endométrio ficar habituado de novo, ou ciclar normalmente, ter toda a reação hormonal normal. E aí sim a gente tende a ter uma taxa de gravidez muito compatível com a exposição pré-colocação de DIU. Para essas pacientes que voltam a menstruação um pouco mais demorada. Mas cuidado, se você tirar o DIU, você já no mês seguinte deve se preocupar, porque não é impossível engravidar depois que você tira o DIU logo em seguida. A última pergunta é: isso afeta ou não afeta a gravidez a longo prazo? A resposta inicial é não. Não existe nenhum trabalho muito específico de que o DIU possa complicar ali a cavidade de dentro do útero. A gente acompanha algumas pacientes que ficaram com endométrio não tão bons, né, que ficaram finos depois da utilização do DIU. Essas pacientes podem ter pegado alguma infecção ou já ter o endométrio um pouquinho mais fino antes do DIU. E o que a gente fala para essas pacientes que têm desejo de gravidez a curto período de tempo, pouco espaço, dê preferência para outros métodos contraceptivos antes do DIU, porque se você colocar o DIU, você vai ficar ali por pelo menos 5 anos evitando a gravidez. Combinado? Então, o que eu queria falar aqui? Então, só resumindo, o que é o DIU? A gente já falou, é esse dispositivo de dentro do útero. Quais são os tipos? Então, resumindo, cobre e prata. Lembrança deste aqui, a paciente continua menstruando normalmente e não tem hormônio. Os outros é o Mirena e o Cailina. Esses têm hormônio e ficam por 5 anos. O DIU de cobre, ele pode ficar até 10 anos. Tem alguns com 5 anos, alguns com 10 anos. Mas normalmente você pode checar ali quanto tempo vai ficar. Já falamos um pouco para quem é indicado, né, para as pacientes que procuram a contracepção, ou seja, não querem engravidar e não conseguem tomar pílula todo dia, ou esquecem, ou tem algum efeito do trato gastrointestinal, do estômago. Esse dispositivo vai super bem para essas pacientes que não conseguem tomar pílula todos os dias. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí de todos esses tipos, prós e contras de cada tipo. A gente trouxe a novidade aí do Cailina, né? Qual que é a diferença dele com o Mirena? Ele tem um pouquinho mais de hormônio, ele é um pouquinho menor com o mesmo tempo. Então, baixa a dosagem hormonal por uma contracepção também pelo mesmo tempo. Combinado? E eu acho que pro vídeo de hoje era isso. Um abração para todo mundo. Pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. O canal está crescendo bastante, a gente já tem mais de 1.500 inscritos e a gente tem uma meta dos 100 mil inscritos para ganhar aí a placa do YouTube de maior canal para orientar as pacientes para engravidar e orientar para as pacientes que vão fazer fertilização in vitro. Combinado? Um abração para todo mundo, espero que vocês estejam gostando aí do nosso canal. Não deixa as perguntas aqui embaixo que a gente vai respondendo e muitas dessas perguntas são temas para os próximos vídeos também. Um abraço para todo mundo.